Olá, aqui é a Jéssica Diagonal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Ao total foram 5 leituras que eu concluí esse mês e eu vou começar falando sobre Rainhas Geek, da Jane Wilde. Essa com certeza foi a grata surpresa do mês. Esse livro, desde que eu vi a resenha da Ione do Minha Vida Literária, eu fiquei muito interessada, porque ele tem muito a ver com o que eu gosto, o que eu curto de fazer, enfim. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais. Aqui a gente vai acompanhar 3 amigos, uma youtuber, que conseguiu a sua ascensão e agora está virando atriz, vamos supor uma espécie de Kéfera, assim, e um casal de amigos que é a Taylor e o Jamie. Os 3 eles estão realizando um sonho que é viajar juntos para uma convenção geek que se chama aqui dentro do livro SupaCon, mas é como se fosse uma Comic Con San Diego, que é lá nos Estados Unidos, ou a CCXP aqui do Brasil. O mais legal desse livro é que essa história vai se passar em 3 dias, então a gente vai acompanhar eles dentro dessa convenção. A saga da Taylor, por exemplo, aí atrás da autora preferida dela. A saga da Charlie, que é uma youtuber, que é bissexual e que tá enfrentando um momento bastante complicado, porque ela vai encontrar na SupaCon também o ex-namorado dela, que é o par romântico dela no cinema, porque ela acabou de estrear uma adaptação, eu acho, como se fosse Crepúsculo, assim. Então eles namoraram durante um tempo, eles acabaram se separando porque o menino, ele acabou traindo ela. E agora eles vão se encontrar pela primeira vez, então toda a imprensa também quer saber como é que tá a relação dos dois. E o cara é super escroto, ele acha que, tipo, ela ainda tá afim dele, que ele não fez nada de errado. Enfim, a gente vai acompanhando, então, eles durante esse final de semana, esses 3 dias de SupaCon, mas vai acontecer algumas coisas aqui onde eles vão acabar se libertando, vão acabar conhecendo um pouquinho mais sobre eles mesmos. E eu acho que isso é muito legal. Uma coisa legal que eu já comentei, que a autora trabalha, então, a bissexualidade da Charlie aqui. Então vai aparecer aí uma 4ª personagem, garota que vai se envolver com ela. A Taylor e o Jamie também, eles são muito amigos, eles vão acabar descobrindo que eles sentem algo mais especial um pelo outro. E uma coisa, gente, que assim, ó, que eu me via na Taylor, é que ela tem... Na verdade, assim, o caso dela é mais sério. Ela tem uma síndrome, eu não vou lembrar agora exatamente a síndrome dela, mas eu vou colocar aqui embaixo. Mas ela tem também ansiedade. Então, eu via muito do que a Taylor sentia estando ali na SupaCon, todos os medos delas, as inseguranças, então isso é muito legal. Então, tá aqui a minha recomendação pra vocês. Eu consegui falar um pouquinho mais sobre esse livro na minha resenha escrita, então eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. A minha próxima leitura do mês foi Minha Última Duquesa, da Daisy Goodwin. Isso aqui é um lançamento de 2016, se eu não me engano, da editora Fundamento. Já é uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, então agora finalmente eu consegui pegar ele e concluir a leitura. Isso aqui é um romance de época, gente, mas ele é bem diferente daquilo que a gente costuma encontrar nos romances da Julia Quinn, da Lisa Kleypas, enfim. Ele se aproxima muito aos romances de época que, na verdade, não são romances de época, tudo bem, da Jane Austen, assim, sabe? A construção do romance, da história e das problemáticas. Outra coisa interessante desse livro é que a gente vai ter 2 perspectivas, e isso me confundiu um pouquinho no começo, mas depois eu me achei. É porque além de a gente ter a perspectiva da protagonista, a gente vai ter a perspectiva da acompanhante da protagonista. Então eu acho que a autora colocou esses detalhes da acompanhante pra gente ter uma visão um pouco externa de toda a situação que a protagonista estava passando. Aqui a gente vai acompanhar então a história da Cora, e ela é a herdeira mais rica dos Estados Unidos, tá? E essa história se passa no século XVIII, mas na Europa isso não quer dizer muito, né? A quantidade de dinheiro que tu tem, né? A tua fortuna, basicamente não é nada se tu não tem um título de nobreza. Então a família da Cora, a mãe principalmente, quer muito que a Cora se case com alguém que tem um título da nobreza. Então aqui a gente acompanha ela indo para a Europa, indo para a Inglaterra mais precisamente. Ela é uma guria de 18 anos apenas, e toda aquela visão que ela tinha sobre a aristocracia, ela meio que leva um balde de água fria, porque ela vê que tudo é muito frio, tudo é muito casual,
e ela não foi criada assim, enfim, nos Estados Unidos eram outros costumes, então a gente vai acompanhar um pouco da inserção dela nesse meio e como ela vai se desenvolver e também como vai ser desenvolvido o romance dessa história. Eu gostei bastante, eu gostei de ver uma autora contemporânea trabalhando um romance de época desta maneira, mas não foi uma das minhas melhores leituras de romance de época, enfim, mas eu indico muito para quem quer ter uma nova abordagem e, enfim, foi uma leitura bastante interessante de concluir. O outro livro que eu concluí esse mês foi o segundo volume, então, do Diário de uma Alquimista, A Poção Perdida. E, gente, esse livro conseguiu ser melhor que o primeiro, que é A Poção Secreta. Aqui a gente vai ter uma Samantha um pouquinho mais madura. A problemática do livro é um pouquinho mais séria também, né? Na verdade, não é mais séria, mas enfim, é uma outra saga aqui, né? Uma outra aventura. Depois, então, da Samantha ter salvado a vida da princesa Evelyn, elas acabam virando grandes amigas. E para quem acompanhou o outro livro, sabe, então, que a grande vilã da história, ela continua solta. E ela vai acabar maquinando um plano, então, para conseguir as memórias do avô da Samantha. Então, ele vai ser atacado e algumas memórias dele vão ser roubadas. Isso vai acabar colocando a vida dele em risco. No outro livro, a Samantha tinha que descobrir qual era a poção do amor, né? No caso, o antídoto para a poção do amor. E aqui a gente precisa descobrir a poção da Aqua Vitae, que a princípio dá muita saúde e imortalidade para a pessoa que a toma. É uma poção que só existe em boatos, ninguém efetivamente conseguiu concluir ela, mas e há indícios então que o avô da Samantha ele tem algumas dicas de como fazer isso e a gente vai acompanhando então a Samantha nessa aventura. Enfim, gente, eu já falei, mas eu gostei muito da leitura, a narrativa da autora continua muito gostosa. Eu li também aqui no livro físico, mas eu também acompanhei no e-book, que eles já narraram os 3 livros e a narradora do e-book é sensacional. E eu super recomendo vocês, se vocês querem ler uma coisa mais levinha, conheçam o Diário de uma Garota Alquimista, porque vale super a pena. Depois eu acabei indo para as HQs e um mangá, um quadrinho e um mangá, na verdade. Eu peguei para ler O Outro Cão que Guarda as Estrelas. Eu ainda não li o primeiro, que é apenas O Cão que Guarda as Estrelas. Isso aqui é meio que uma continuação, mas com personagens diferentes, apesar de que a gente vai encontrar o primeiro cachorrinho da primeira história. E aqui a gente vai acompanhar a história de 2 personagens, né, de 2 cachorrinhos. Um que vai entrar na vida de uma senhorinha que já tá meio que desistiu da vida já, então esse cachorrinho ele vai entrar na vida dela, vai dar um outro sentido e é muito, muito emocionante. E o segundo é um cachorrinho que vai entrar, que é um pug, gente. Nossa, eu preciso mostrar isso. Porque, como você sabe, eu tenho o Messi, né? E, então, imagina se isso não mexeu comigo. A gente vai acompanhar a história desse pug, então, que... Olha só a história, vê se não é de chorar. Ele tá numa pet shop e ninguém se interessa por ele, enfim, ele vai envelhecendo e ninguém vai querendo ele porque ele já tá virando grande, né? E a gente sabe que às vezes nesse comércio os filhotinhos eles acabam chamando mais atenção, infelizmente. E ele vai ficando até que lá no Japão, eu não sei como é que funciona isso, mas se os cachorros não são vendidos, eles vão pra carrocinha e eles vão ser sacrificados. Então com esse pug tá quase acontecendo isso, até que vai entrar um garotinho de rua e que tá acontecendo muita coisa na vida dele, envolvendo a mãe, que é meio que responsável, e ele tá longe do avô, que foi a única figura que deu amor pra ele, e eles vão se encontrar e vão meio que salvar a vida um do outro. Então, gente, não posso falar muito porque as histórias são curtinhas, enfim, essas histórias elas vão se unir e é tudo muito emocionante, envolve cachorrinhos, enfim. Amei, recomendo, e agora eu quero muito o primeiro mangá, que eu ainda não tenho, mas eu quero muito ler agora. E o último quadrinho que eu li nesse mês foi Bidu Caminhos, que é um livrinho que eu queria ler há muito tempo, mas não... Enfim, nunca consegui pegar o livro na minha estante e começar a ler. Mas eu li e, gente, aqui é a história, então, de como o Bidu conhece o Franjinha. E é tão bonitinho, gente, tão bonitinho. E esse traço desses artistas aqui, que é do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho, eu acho que é assim, né? É muito lindo.
Vou mostrar pra vocês algum aqui. E é tudo colorido, então... E aqui vai aparecer personagens que não só é o Bedu e o Franjinha, mas também outros personagens da história, então desse núcleo da Turma da Mônica. E eu fiquei muito encantada. E agora eu quero ler o outro, que se não me engano se chama Juntos. Então tá aqui, com certeza essa é uma coleção que eu vou continuar fazendo, porque, enfim, é muito bonitinho. Essas então foram as minhas leituras do mês de setembro, foram pouquinhas, mas como eu vim de um mês muito fraco, eu acabei fazendo leituras um pouco mais leves e eu fiquei muito feliz com isso. Agora em outubro, então, eu tô voltando ativa, lendo mais coisas. Então é isso, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar like pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!